que o batismo representa? Por que ele é tão importante para o cristianismo? É possível ser cristão sem ser batizado? Quando eu sou batizado, eu estou dando que testemunho de fé? Será que existe uma forma certa para ser batizado? Ou qualquer batismo vale? O que você acha? O rito do batismo, ele é mais importante do que o significado do batismo? Muitas perguntas, né? Eu posso ser batizado mais de uma vez, por exemplo? Eu devo ser batizado em nome de quem? No programa Está Escrito de hoje, nós vamos estudar o tema Eu Creio no Batismo. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Mais uma vez aqui estamos conectados do estúdio do Está Escrito na Novo Tempo, aí com você, no seu trabalho, na sua casa, em qualquer lugar do Brasil, do mundo. Eu espero que você, nesse momento, encontre a palavra de Deus de maneira muito favorável, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado pelo carinho aqui de estar conosco, né? Não sei se você está acompanhando o programa inédito ou a reprise, então, não sei se você está almoçando, jantando, se você está indo dormir, está acordando agora, mas eu espero que você, nesse instante, tenha a bênção de Deus aí do seu lado. Que os anjos de Deus estejam com você. Se você está com o coração apertado, triste, lembre-se, você é a coisa mais linda de Jesus. Ele te ama demais para te deixar sofrendo sozinho, confie nele. E se você está aqui no programa Está Escrito, é porque Deus tem uma mensagem, tem um recado para você hoje. Então, olha, faça um esforço, fique até o final, porque provavelmente hoje o tema é para você, tá bem? Bom, nós temos aqui nessa série, eu creio, uma sessão muito interessante. Aqui nós vamos para a sessão Responde aí, pastor. Qual que é a pergunta de hoje? Vamos ver? Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, então vamos lá. Responde aí, pastor. Qual é a pergunta? Vamos lá, Rai, bota aí na tela para gente. Pergunta, pastor. Boa, hein? Essa aqui é boa. Vamos lá, pastor. Se um parente meu faleceu, mas aceitou a Jesus como seu Salvador e não deu tempo dela se batizar, ela está salva ou perdida? Essa é a angústia de muitas pessoas que ficam se perguntando, né? Poxa, alguém estava lá no leito, no hospital, enfrentando uma doença, enfrentando algum desafio e de repente aceitou a Jesus Cristo, mas não teve condição de sair, não teve condição de ser batizado. Como é que funciona isso? Está salvo ou perdido? E aí? É claro que a gente não tem como dizer que todos os casos eles são da mesma maneira, mas Deus analisa cada caso dentro da sua perspectiva, cada caso é um caso. Agora, a gente tem que lembrar que a graça de Cristo, ela é sempre abundante, ela é sempre extravagante. E se porventura alguém ao longo da vida que teve condição, oportunidade, não aceitou Jesus, mas chegou no último momento, no momento derradeiro, tomou a decisão por Cristo e não teve condição de ser batizada, essa pessoa vai ser salva ou perdida? Nós temos um exemplo bíblico que serve para a gente aí como se fosse a referência, né, para momentos como esse, que está lá em Lucas, capítulo 23. Eu quero ler com você aqui o episódio da cruz, Lucas 23, o verso 42 e o verso 43. Diz assim, e acrescentou Jesus, falando para aquele ladrão que disse para ele, Senhor, lembra-te de mim, né? E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No último momento, na cruz, com os braços também fixados à cruz pelos cravos, como Jesus, ele olha para o lado e diz, lembra-te de mim, Senhor. O que foi que Jesus respondeu? Verso 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, se Jesus, ele mesmo disse para aquele homem que não tinha condição de ser batizado, você está salvo, você vai estar comigo no paraíso. É claro que há esperança e que essa seja a esperança que conforte o seu coração. Em breve,
Pela esperança que nós temos, você vai reencontrar essa pessoa. Creia nisso. Pode ter certeza que a graça de Deus, ela pode transformar alguém no último instante. Tem a parábola, você deve se lembrar, do trabalhador da hora 1/10. Ele chegou no último instante e recebeu o mesmo salário daquele que tinha entrado no início do dia de trabalho. Porque é assim, é a salvação. Quem anda com Cristo ao longo de toda a vida vai para o céu. Quem aceita Cristo no último momento da vida também vai para o céu. E louvado seja Deus por isso. Amém? Bom, nós estamos aqui na série Eu Creio e hoje nós vamos entrar no tema do batismo. Eu creio no batismo. Você ainda não pediu a sua revista Esperança? Eu Creio. Gente, essa revista aqui está sensacional. E não é só porque ela é sensacional mesmo, não, porque meu filho está aparecendo aqui atrás na capa não, viu? Ó, tá aqui o bem. Não é por causa disso, não. Aqui a propaganda, né, Rayane? Minha diretora falou, ó a propaganda aí, pastor, veja. Mas é porque essa revista Esperança, ela de fato está extraordinária. Ela toca de maneira bem simples, didática e profunda temas que são temas bem complexos. O batismo, por exemplo. Você já foi batizado? Por que é importante isso? Olha, se você quer entender mais sobre isso, entre em contato com a gente agora. Está aí o telefone do atendimento da Escola Bíblica, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar, fica até às 11, né, Rayane? O nosso atendimento, até às 11 horas, confirmei aqui com a diretora, até às 11 horas, você pode ligar todos os dias e eu tenho certeza que você vai ser abençoado ao receber, sem custo nenhum, a revista Esperança, Eu Creio. Podemos entrar aqui no tema? Então vamos lá. Você já foi batizado? Por que isso é importante? O que o batismo representa? É possível você ser cristão sem ser batizado? Quando eu sou batizado, que testemunho de fé que eu estou dando? Será que existe uma forma certa para eu ser batizado? Ou qualquer batismo vale? O batismo por aspersão, o batismo de criança, né? Que joga ali na cabeça da criança um pouco de água. O batismo por direção, o batismo pelos mortos, qualquer batismo vale? É possível também ser salvo sem ser batizado? Esse tema, ele gera muitas perguntas e também dúvidas ao mesmo tempo. Provavelmente você já se deparou com alguma dessas perguntas ou, quem sabe, até mesmo você correu das respostas que essas perguntas demandam. Mas hoje, olha, Deus espera que as suas dúvidas e até mesmo a sua indiferença sejam colocadas de lado para que você e eu, ao investigarmos através do que está escrito, a gente então compreenda o que Deus quer dizer para nós, tá bem? Então, quando a gente fala sobre batismo, a melhor voz que nós precisamos ouvir é a voz de Cristo. Vamos ouvir a voz de Jesus? O que ele tem a dizer sobre esse assunto? Vamos dar uma olhadinha e vamos entender aqui qual que é a condição do batismo. A primeira condição do batismo é que o batismo ele nos apresenta a salvação. Vamos à Bíblia? Marcos, capítulo 16, o verso 16. Essa passagem aqui é muito importante. Jesus vai falar com você. Olha o que diz aqui. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha, duas coisas Jesus destaca sobre esse assunto. O batismo, ele está associado, está relacionado a duas estradas importantes. A fé, que é a crença, que é a ação humana de crer, e a salvação, que é a ação divina. Essas duas ações, elas se encontram no batismo. No batismo, o homem e Deus, eles se alinham em um projeto extraordinário de salvação. Portanto, quem não experimenta esse processo não pode ser salvo. Não que Deus não queira salvar, não que Deus não possa salvar, mas é que a falta de fé, você está entendendo? A falta de vontade de alguém vai acabar levando essa pessoa na direção oposta da salvação. Por isso que o batismo, ele nos apresenta a salvação. Mas não somente isso. O batismo, ele também nos apresenta o reino de Deus. Veja, Jesus falou sobre essa impossibilidade de um encontro, ele falou sobre esse problema, essa dificuldade da falta do batismo, com um importante líder religioso dos seus dias. Lembra-se quem que era ele? Nicodemos.
que foi de noite ter um encontro com Jesus, porque tinha vergonha, queria ter uma conversa particular, tinha muitas dúvidas sobre quem era Jesus. E aí, quando ele chega para conversar com Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para ele, sabe o que é? O batismo. Nenhum instrutor bíblico é audacioso o suficiente para começar um estudo dizendo, você precisa ser batizado. Mas foi o que Jesus fez com Nicodemos. Lá em João capítulo 3, o verso 3, olha o que ele falou para ele. A isto lhe respondeu Jesus, em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos. Quem não se batiza, quem não entrega a vida a Deus através do batismo, não pode ver o reino de Deus. Isso daqui é o próprio Cristo falando. Sabe por quê? As coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Paulo entendia exatamente isso e ele fez questão de explicar esse tema para a igreja de Corinto, que tinha um problema muito parecido com esse problema de Nicodemos. Olha só o que ele falou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, aqui o verso 14, Paulo ele diz assim para a igreja de Corinto, ora, o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Olha que coisa interessante. Se eu não nascer de novo, eu não posso ver as coisas espirituais. No batismo, o que acontece? Legalmente falando, Deus me concede a capacidade de perceber, de experimentar as coisas que são espirituais. Veja, se eu vou para a igreja, se eu participo de todas as atividades, se eu me envolvo até mesmo no estudo da Bíblia, mas eu não tomo uma decisão para entregar a minha vida a Jesus, se eu não faço isso, eu não tenho como nascer de novo. Então, eu não tenho como ver o reino de Deus. Eu estou muito perto, quase lá, mas longe o bastante para não entrar. Por isso que Jesus disse, quem não nasceu de novo não pode ver. Porque o batismo, ele nos apresenta o reino de Deus. Mas tem uma terceira coisa. O batismo, ele nos assegura o direito ao reino de Deus. João 3, o verso 5, diz assim, respondeu Jesus, para Nicodemos ainda, conversa aqui com Nicodemos, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, quem não nasce de novo não pode entrar no reino de Deus. Essa é a segunda coisa que Jesus fala para Nicodemos. E ela também está relacionada ao batismo. Aqui Jesus, mais do que afirmar que o batismo, ele nos dá uma condição de ver as coisas espirituais, de ver o reino de Deus, o batismo, ele nos possibilita entrar, experimentar agora mesmo o reino de Deus. Fantástico isso, né? Está entendendo a importância? Se você ainda não foi batizado, isso aqui é para você. Mas tem uma quarta coisa. O batismo, ele amplia o reino de Deus. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos, antes de ele subir para o Pai, após a ressurreição, foi fazer um desafio, foi exortar os seus discípulos para que eles fossem em diversos lugares. Lembra disso? Fazendo discípulos e ampliando o reino de Deus. Mateus 28, 19 diz assim, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, o reino de Deus é para todas as pessoas. O batismo, ele acaba funcionando como o meio mais democrático para você viver no reino de Deus. Em todas as épocas, em todos os lugares, todas as pessoas são chamadas a tomarem uma decisão de colocar a sua vida na mão de Deus. Passando agora, veja, a exercer uma nova identidade. Nós somos aqui brasileiros, né? Eu sou brasileiro, não sei se você é. Talvez você não seja, está acompanhando de outro lugar. Veja, eu sou brasileiro, talvez você seja português, angolano, enfim. Veja, nós somos cidadãos desse mundo, mas nós somos súditos da pátria celestial. Essa é a nossa melhor identidade. Nós somos batizados
não em nome de uma igreja. Nós somos batizados em nome de Deus, para fazer parte desse reino extraordinário de Deus. Quando nós tomamos essa decisão, nós nos tornamos muito mais do que membros de uma denominação religiosa. Você está entendendo isso? Nós somos agora filhos de um mesmo Pai, somos irmãos de um mesmo Filho, seres de um mesmo Espírito. Por isso somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que privilégio é esse? Você já foi batizado? Ainda não. Misericórdia. Será que eu vou ter que entrar aqui pela televisão, entrar pela internet e levar você aí, batizar em algum lugar? Veja, entenda uma coisa, qual que é o significado do batismo? No batismo, a gente tem o cumprimento da justiça divina. Olha só o que diz aqui Mateus capítulo 3, o verso 14 e 15. Diz assim, Jesus falando com João Batista um pouquinho antes ali do seu batismo. João Batista, porém, o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Que coisa é essa? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então veja, qual é o significado do batismo? O cumprimento da justiça. Jesus deixou a vila de Nazaré, onde ele morava, e ele se dirigiu ao Jordão para ser batizado por João Batista. João tentou dissuadir, Jesus falou, escuta, mas eu não tenho condição de te batizar. Mas Cristo disse assim, olha, eu estou fazendo isso para cumprir toda a justiça de Deus. O batismo de Jesus, ele demonstra que Deus aprovou a prática dessa ordenança, o próprio Deus. O batismo é o símbolo da aceitação da justiça, ou seja, é uma demonstração pública que a gente faz do nosso testemunho, da nossa fé, de que nós concordamos com esse processo legal que Deus usa para nos salvar. É mais do que você dar um testemunho de mudança de vida, dizendo assim, olha, eu fumava, parei de fumar, eu era mentiroso, parei de mentir, eu era um bandido e agora eu sou uma pessoa que ama o próximo. É mais do que isso. É um testemunho que a gente dá para o universo inteiro de que a salvação de Deus é legal, ou seja, está de acordo com a lei, ela é justa, está de acordo com a justiça de Deus e ela é perfeita. É o cumprimento da justiça de Deus. Mas além disso, ela tem um duplo cumprimento de substituição, que também é legal, está de acordo com a lei. Veja, porque a salvação ela é legal, está de acordo com a lei, ela é justa, preenche os requisitos da justiça de Deus, ela é perfeita. Como é que ela pode ser tudo isso se nós somos pecadores? O que acontece no batismo? Então aqui a gente precisa ir à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Pega aí sua Bíblia. Romanos 6, verso 4 a 6, diz assim, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo. E olha o que diz aqui, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi com ele o nosso velho homem crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Veja, o batismo tem um duplo cumprimento de substituição. O que é isso, pastor? Explica aí, deixa eu te explicar. Nós nos unimos com Cristo na sua morte, quando a gente é batizado. Veja, quando a gente é mergulhado nas águas, nós somos sepultados. É como se simbolicamente você estivesse confessando, eu preciso morrer e eu vou morrer. Eu sou sepultado com Cristo e eu me uno com Ele na sua morte. O sacrifício de Jesus legalmente se torna o nosso sacrifício. Isso aqui se chama justificação. O que é isso? É a justiça de Deus que é colocada sobre nós. Não é em nós, mas é sobre nós. A morte que o pecador, eu e você, nós deveríamos morrer, ela se torna a morte que Cristo morreu no nosso lugar. Que coisa linda isso, né? Nós então aceitamos aquilo que Ele está fazendo por nós. O sacrifício de Jesus como sendo a nossa morte. E porque nós aceitamos, agora não temos mais nenhuma condenação. Não é isso que Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 1? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa obra é instantânea. Naquele exato momento, acontece
a justificação quando a gente se entrega a Deus e o aceitamos como nosso Salvador. Isso aqui é lindo. Mas nós também nos unimos com Cristo na sua vida. No batismo, quando a gente sai das águas, nós somos ressuscitados com Cristo na sua vida, ou seja, essa vida perfeita, a sua glória. A ressurreição de Jesus legalmente se torna agora a nossa vida. E isso se chama santificação. É o processo que Deus coloca em nós a sua santidade, colocando em nós uma nova natureza, e essa natureza é divina. Paulo, ele enxergava esse mesmo processo, a ação de Deus em nós, dizendo que nós então nos tornávamos novas criaturas. Essa obra, ela é um processo, ela não é instantânea, ela ocorre ao longo da vida, permitindo que o Senhor vá trabalhando em nós. Paulo dizia isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Veja, Pedro também entendia isso. Ele escreveu na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, quando nós nos tornamos novas criaturas, nós continuamos ainda como pecadores, mas agora tem uma natureza que não é nossa. É uma natureza divina que é colocada dentro de nós. Coisa fantástica, né? E agora eu quero terminar aqui falando sobre a validade do batismo. A gente já falou aqui sobre duas coisas importantes. Qual que é a condição do batismo, qual é o significado do batismo e agora qual é a validade do batismo. Qual que é a duração? É necessário você se batizar mais de uma vez? O que você acha? O batismo é um contrato vitalício. Lá em Efésios 4:5, Paulo escreveu: há um só Senhor, há uma só fé e um só batismo. Veja, o batismo ele tem validade por toda a vida, mas é preciso você entender uma coisa, que não existe a ideia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe isso. Em Hebreus existe essa advertência que é muito séria. Olha só, Hebreus 10, o verso 26 e 27. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível, juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Veja, a partir do momento que alguém quebra o seu voto para com Deus, vivendo assim deliberadamente para o pecado. A pessoa diz assim: eu não quero mais saber de Deus, não quero mais saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber de orar. A partir do momento que isso acontece, veja, a aliança que foi firmada nas águas, ela é quebrada, ela é desfeita. E porque ela é desfeita, ela precisa ser refeita. Não por causa de Deus, não por causa do alcance do batismo, mas por causa da minha decisão. E aí, nesse contexto, o pecado, ele precisa ser abandonado mais uma vez. A fé, ela precisa ser declarada de novo, precisa ser confirmada. E o compromisso precisa ser estabelecido uma outra vez. Então entenda, o batismo ele é vitalício, mas ele pode ser quebrado. E é por isso que a gente precisa entender uma outra coisa. O batismo ele é um contrato exclusivo. O que isso significa? Eu tenho que viver só para isso. Pedro escrevendo, ou melhor, falando no dia do Pentecostes, isso está lá em Atos 2, o verso 37 e 38, ele fez um discurso poderosíssimo. Esse discurso alcançou o coração das pessoas. E o que foi que aconteceu? Olha só o que diz aqui a Bíblia, Atos capítulo 2, o verso 37 e o verso 38. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? É o que você está passando aí? Talvez você sabe, já há um bom tempo que precisava entregar a vida a Jesus, mas está resistindo. E não se entrega, mas hoje o Espírito Santo está falando forte aí o seu coração, está acelerado, está batendo, sua mão está suando, e aí você está como uma multidão que ouvia Pedro: o que eu preciso fazer? Quero fazer minhas as palavras de Pedro. Olha o que Pedro diz: arrependei-vos, arrependa-se, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados,
e você vai receber o dom do Espírito Santo. Veja, diante desse chamado de Deus, para você ter uma nova vida, você precisa entender que algumas coisas são necessárias. Primeira, o meu coração precisa estar sensível. Eu não posso ter um coração endurecido que não responde aos estímulos da palavra de Deus. Esse coração deve me levar na direção do arrependimento. O que é arrependimento? Não é remorso. Remorso é o bandido ser preso em flagrante e ele ficar arrependido de não ter feito, com remorso, melhor dizendo, de não ter feito o negócio certo. Arrependimento é você se humilhar e você reconhecer, puxa, eu não deveria, eu falhei. Esse é o arrependimento completo, verdadeiro, que a gente precisa ter dos nossos pecados. E o arrependimento naturalmente vai me levar para onde? Ele vai me levar na direção do batismo, dizendo, Senhor, eu preciso de uma nova vida. E é isso que aconteceu. A audiência de Pedro descobriu que eles precisavam ter o coração sensível à palavra de Deus. Eles precisavam experimentar o arrependimento. Eles precisavam ser batizados. Eles precisavam ter os seus pecados redimidos e eles precisavam receber o Espírito Santo. Está entendendo? Isso aqui é muito sério. Você precisa disso. Eu também preciso disso. E eu fui batizado. Me sensibilizo com esse momento. E agora deixa eu te dizer uma coisa. Olha aqui para mim. Há muito tempo Deus esperava que esse momento chegasse. Você diante dessa decisão mais importante, a mais importante de todas, porque é essa decisão que vai definir a sua eternidade. Então entenda, o que Deus espera? Deixa eu ler uma última passagem aqui para você, Atos 22, 16. Diz assim, e agora, porque te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Por que te demoras? Por que você está demorando? Vai arrancar um pedaço de você? Chegou o momento de você entregar a vida a Cristo e eu quero fazer isso nesse instante. Não importa quem você seja, quão sujo você se encontre, Deus aceita a sua entrega. Procure uma igreja, procure um pastor, procure a igreja adventista, diga eu quero ser batizado. Estou atendendo o chamado que o pastor Robson fez. Vamos atender esse chamado que Cristo fez? Ore comigo, para que Jesus tome conta do seu coração. Vamos falar com Ele. Senhor, diante do chamado de Cristo, nós não queremos demorar. Não queremos resistir. Pelo contrário, queremos nos entregar. Que a Tua graça nesse momento seja suficiente para mudar o coração deste amigo, desta amiga. E que ao experimentar o batismo, ele veja o reino dos céus, ele entre no reino dos céus e tenha o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Assim eu entrego este amigo em Tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Fantástico, né? Mas eu não poderia terminar sem te lembrar que está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.